Você já teve aquela sensação de que nunca está fazendo bastante? E mesmo se esforçando ao máximo, você sente que ainda não foi o melhor que você podia fazer? Talvez você se cobre demais e ache que tudo tem que ficar perfeito e se frustra quando acha que algo não saiu como esperado. E se isso acontece com frequência, é bem provável que o perfeccionismo esteja na sua vida. E isso, com certeza, está te sabotando. Hoje eu quero conversar com você sobre o perfeccionismo, de um jeito bem direto, acessível e transformador. Ao longo do vídeo, a gente vai entender como ele realmente é, como ele se manifesta no dia a dia e qual o impacto ele tem na sua vida. E principalmente, como lidar com isso de forma mais consciente. E no final, eu vou te mostrar como o processo de análise pode te ajudar a sair desse ciclo que parece não ter fim. O perfeccionismo costuma ser confundido com capricho ou mesmo com aquela vontade de fazer bem feito. Mas, na verdade, ele tem muito mais a ver com erro do que com a própria excelência. A pessoa perfeccionista, ela não está só tentando acertar. Na maioria das vezes, ela está tentando evitar o erro. Ela está fazendo isso porque ela quer evitar a crítica. Ela quer evitar o erro a qualquer custo, pois ela não consegue lidar bem com a crítica, ela não consegue lidar bem com a rejeição, com o abandono ou mesmo com a sensação de fracasso. Por isso, o perfeccionismo, ele não nasce da força, ele nasce da insegurança. Ele vem da ideia de que se alguma coisa der errado, isso diz algo de ruim sobre você. Esse comportamento, ele pode até parecer produtivo à primeira vista, porque ele vem acompanhado de muito esforço e muita dedicação. Mas na prática, ele gera bloqueios. Você pode, por exemplo, evitar tarefas com medo de não dar conta. Você pode revisar o trabalho várias vezes, mesmo sabendo que ele já está bom. Ou se sentir sempre cansada, como numa corrida que nunca termina. Além disso, o perfeccionismo costuma também aparecer nas relações. Você evita se expor, você evita ser julgada, você tenta controlar tudo porque você não pode se expor a riscos. Com o tempo, o controle vira padrão e você acha que somente assim as coisas podem funcionar. Mas a verdade é que por dentro, a pessoa que vive dessa forma não se sente bem. Essa pessoa está sempre carregando um peso dentro dela. Parece que é uma dívida com ela ou mesmo com uma outra pessoa. Mesmo quando recebe elogio, essa pessoa, ela não consegue se sentir bem. Ela não consegue entender que esses elogios são verdadeiros. Para ela, qualquer tipo de elogio, por mais verdadeiros que sejam, sempre soam como falsos. Sempre soam, você está querendo me agradar, você está querendo me adular, você está querendo, de alguma forma, me satisfazer, mas eu sei que eu não atingi os meus objetivos. Porque, no fundo, ela sempre acha que falhou em algo, ela sempre acha que ainda não foi o suficiente, que ela não alcançou a perfeição que ela idealizou. E é exatamente essa a sensação que vai se repetindo, mesmo quando tudo parece que está bem ao redor dela. É como se o erro estivesse para acontecer e qualquer sinal de falha ativasse a sua autocrítica. Você pode estar aí se perguntando, Eteni, quais são as possíveis causas do perfeccionismo? A única coisa que você precisa entender sobre o perfeccionismo é que ele não surge do nada. Ele é construído ao longo da vida da pessoa. E muitas vezes a raiz dessa experiência está na infância da pessoa. Talvez você tenha aprendido ainda pequena que o amor vem da recompensa. Ou seja, você se sentia valorizada apenas quando você tirava as boas notas, quando você fazia aquilo que as pessoas queriam, quando você se adequava a um ambiente que as pessoas achavam desejável. E com o tempo, isso se transformou numa crença. Se eu fizer tudo certinho, eu serei aceita. E além disso, é comum que esse padrão venha carregado de expectativas familiares. Você pode ter crescido ouvindo que você precisava ser a melhor, que você não podia fracassar, que você deveria sempre agradar os outros. E tudo isso foi moldando a forma como você se relaciona com o mundo. E agora que você entendeu que existem dinâmicas familiares que fazem com que a pessoa tenha essa vontade de ser perfeita em tudo, você pode estar se perguntando: mas como é que esse perfeccionismo se relaciona com a minha autoestima? E é aqui que as coisas se conectam. O perfeccionismo corrói a autoestima, porque estabelece um padrão baseado em valor. Ou seja, você se sente bem consigo mesmo quando você entrega algo e sente que não falha.
O único problema é que esse padrão é inalcançável, porque sempre haverá algo que poderia ter sido feito de uma maneira melhor ou de uma forma ideal. E como o foco está sempre no que faltou, a pessoa perde a capacidade de saber quem ela realmente é, do que ela fez e como ela chegou lá. E com o tempo, a autoestima dessa pessoa fica completamente dependente à performance. Se algo dá certo, vem um alívio momentâneo. Mas se algo dá errado, a autocrítica assume o controle e a autoestima despenca, porque nunca encontra um lugar de repouso. Ela está sempre dependente da próxima conquista. Então, como é que eu faço para lidar com o perfeccionismo? A primeira coisa que você precisa entender é que não existe uma forma rápida de lidar com isso, mas existe um caminho, que é o autoconhecimento. É importante perceber como esse padrão funciona dentro de você. De onde vêm essas cobranças, o que você acredita que vai acontecer se errar, que tipo de medo está por trás da busca dessa perfeição. E essas respostas nem sempre aparecem de forma clara. Por isso é tão importante ter um espaço de escuta onde esses processos serão trabalhados de formas mais aprofundadas. E é aqui que entra o processo de análise. Na análise, você vai começar a construir um novo olhar sobre si mesmo. E você vai começar a entender as histórias que te levaram a ser tão duras com você mesmo. E aos poucos você vai aprender a lidar com esses erros sem ser dura com você. E além disso, a análise vai te ajudar a entender o que é expectativa externa e o que é o desejo real. Porque muitas vezes você está tentando atingir um padrão que nem é seu. É uma ideia idealizada de quem você deveria ser. Mas a análise te ajuda a se reconectar com quem você já é. E isso muda tudo. O perfeccionismo não é sobre se superar, é sobre se proteger. É uma tentativa de evitar a dor. Só que na prática gera muito mais sofrimento. Se você se viu nesse vídeo, talvez seja a hora de você parar de tentar lutar contra você mesmo e começar a se escutar com mais presença, com mais calma, com mais verdade. E a análise pode ser esse ponto de partida. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui o que mais te tocou. Não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora. Te vejo no próximo vídeo.